Se você é um fã de X-Men, com certeza esse vídeo é para você, pois provavelmente você é um fã, mas até hoje você não sabe como a história começou. Hoje eu vou te contar a história completa da primeira edição de X-Men, que lançou lá em 1963, e você vai ver como foi a origem de todos os personagens. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o André. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o maior e mais importante grupo da Marvel, os X-Men. Porém, hoje nós vamos voltar um cadinho no tempo para onde tudo começou. A primeira edição, a primeira HQ de X-Men. Em 1963, Stan Lee e Jack Kirby lançavam o quadrinho de um grupo de super-heróis, tendo como base o sucesso que foi os quadrinhos do Quarteto Fantástico, que é uma outra família de super-heróis. As pessoas gostaram muito de como foi ver uma família com poderes, e mesmo assim tendo aquelas coisinhas, aquelas pegadas de família, com briga, sabe, um zoando o outro. O pessoal gostou muito disso, então foi exatamente isso que trouxeram para os X-Men ao fazerem um grupo que originalmente só tinha 6 personagens. E descobriram que era um mutante e acabaram sendo treinados pelo Professor Xavier em sua escola para superdotados. Nessa equipe original dos X-Men nós tínhamos somente 6 personagens, como eu falei, que era o Professor Xavier, Ciclope, Jean Grey, Fera, Anjo e o Homem de Gelo. E sim, pessoal, não existia o Wolverine ainda. Ele só foi aparecer pela primeira vez lá em Incrível Hulk na edição 180 no ano de 1974. Ou seja, 11 anos depois da criação dos X-Men. Olha quanto tempo, que doideira. Agora vamos falar sobre tudo o que aconteceu na primeira edição, sem enrolação. Porém, antes disso, se inscreve no meu canal, porque aqui eu tô sempre trazendo tudo sobre Marvel, DC, animes, tudo sobre os quadrinhos. E quando você se inscreve, manda para alguém, você está me incentivando a continuar trazendo esse conteúdo. Então comenta aqui também se você gosta e se inscreve para me ajudar. Isso me ajuda muito, você não tem noção. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos. E é você, eu quero que você faça parte disso também. Se inscreve aqui. Bom, agora sem mais enrolação, vamos ver o que aconteceu nessa HQ da edição 1 de X-Men. Já começa mostrando pela capa ali, nós conseguimos ver o vilão dessa HQ já é o Magneto lutando contra os seus oponentes, os X-Men, que estão usando seu uniforme bem clássico ali, todo amarelo ali, e os personagens bem diferentes do que a gente conhece, principalmente o Fera e o Homem de Gelo, porque o Homem de Gelo parece mais um boneco de neve, pode ser chamado mais de Homem de Neve do que o Homem de Gelo. E o Fera tá parecendo mais um humano comum ali, só que meio que um macaco humano, essas coisas assim. Em sua primeira página, começa mostrando o Professor Xavier, que é um homem estranho ali, aparentemente meditando dentro de seu escritório, quando de repente chama os seus alunos por telepatia e ordena que eles se apresentem a ele imediatamente. Nesse momento, todos os membros do X-Men chegam e já começam se apresentando. Nós temos lá o Ciclope, o Fera chegando pela janela, todos esses personagens ali, e você consegue ver a diferença como era os quadrinhos de antigamente. Porém, você deve estar se perguntando, ok, mas cadê a Jean Grey? Bom, calma aí que eu já vou te explicar cadê ela, e ela aparece nessa HQ, mas calma aí. Nessas primeiras HQ, a gente percebe o quanto os X-Men, eles tratam o Professor Xavier como um mentor, como eles respeitam ele. De verdade, porque, como eu estou mostrando para vocês aqui agora, ao ponto dele estar preocupados em ajeitar a cadeira do Professor Xavier. Enquanto isso, outros X-Men, outros membros, ficam enchendo a paciência um do outro lado, ficam discutindo, sabe? Sempre acontece alguma coisinha essas briguinhas sem motivo nenhum, vive acontecendo nessas primeiras HQ. É muito engraçado. Depois dessa briga, então, começam as aulas de treinamentos com os componentes dos X-Men, e o Fera é o primeiro a ter a demonstração dos seus poderes, O Professor Xavier, então, tá a missão para ele, que é o Hank McCoy, que é o Fera, para ele, em apenas 1,5 segundos, subir num ferro lá e rodar várias vezes. E em somente 3 segundos, ele fazer várias manobras, várias acrobacias no ar. Depois ele tem que se pendurar também no metal, e mesmo com o metal tombando, ele teria que se equilibrar. Fera então consegue realizar todos esses testes com maestria, e é até elogiado pelo Professor Xavier, porque você consegue perceber como eles quiseram botar nessas HQ, como os caras são sobre-humanos de verdade. Só que agora é a vez do Anjo. Warren Worthington, que é o seu nome, ele começa então com a sua sessão de teste, que ele teria que passar por vários objetos enquanto ele voa, e teria que desviar de várias coisas ali super perigosas. O problema é que ele foi muito confiante, se achava demais, e quase queimou suas asas num fogo que apareceu de repente.
e quase também foi atingido, né? Quase que ele caiu por causa de um ataque surpresa do Homem de Gelo, né? Que o professor Xavier tinha mandado atacar ele. Porém, acabou que ele conseguiu terminar os seus testes, né, e não falhou. Com isso, nós vamos para o próximo teste, que era do Bob Drake, né, que é mais conhecido como um Homem de Gelo, que tinha seu treinamento um cadinho mais leve que os outros, né, X-Men, porque ele era só um adolescente de 16 anos. Logicamente, né, que ele não gostava disso, né, ele achava que ele merecia um desafio maior. E com isso ele foi fazer uma palhaçada ali, para fazer graça, para fazer os outros dias, para você mostrar como ele era imaturo, né? Então ele pega 2 botões, uma cenoura ali e se faz de boneco de neve. O que ele não sabia é que o professor Xavier, como ele tem telepatia, já sabia do que ele estava pensando, do que ele estava querendo fazer e dessa palhaçada que ele ia arranjar. E com isso ele manda o Fera lançar uma bola de boliche bem no Homem de Gelo, né? Para testar os seus reflexos, para ver como que ele estava. Porém, Bob, né, até demonstra ter uma agilidade enorme, porque ele conseguiu fazer uma rampa de gelo ali rapidamente para conseguir desviar a sua bola, aquela bola ali, e mandar de volta para o Fera. O professor Xavier até elogia ele pela inteligência rápida naquele momento ali. Só que acaba que o Scott, né, que é o Scott Summers, o Ciclope, briga com ele por causa da bola de boliche que quase atingiu o professor Xavier. Com isso, então, o professor Xavier dá uma ordem, né, para que o último membro da equipe, do grupo ali dos X-Men, fosse fazer o seu teste, e essa pessoa é o Ciclope, e ele entra em ação ali. Uma coisa interessante ali que eu quero falar para você, é que você sabe que o Ciclope, né, se chama Scott Summers, porém na primeira edição ali, não é chamado ele de Scott Summers, e sim de Magrão Summers. Provavelmente é só um apelido, né, porém por um bom tempo ele ficou sendo chamado assim, um troço bem ridículo, né? O teste do Ciclope então começa e a sua missão, na verdade, é lutar contra os outros membros do grupo e atacá-los, porém sem machucá-los gravemente, né? Ciclope então começa atacando o Fera, né, que como ele mesmo fala, é o mais velho dali, então atacaria ele primeiro e joga ele contra a parede. Depois mira no Homem de Gelo, que tinha se escondido dentro de um cubo de gelo. Scott então vai aumentando o seu raio, né, aumentando o grau do seu poder ali, até destruir completamente o cubo que o Homem de Gelo estava dentro. Com isso ele consegue, né, brigar com todo mundo ali, começa uma briga de todos os membros, até que o professor Xavier fala com eles pararem mentalmente, né, porque ele tinha uma coisa para falar com eles. Todos os X-Men então ficam assustados, né, porque eles percebem o tamanho do poder do professor Xavier, tipo, eles ficaram assustados, sabe por quê? Porque eles realmente falaram, né, ali naquele momento, que eles sentiram como se a cabeça deles fosse explodir. Então mostra, né, como que eles têm respeito pelo professor Xavier. Então o professor Xavier dá os parabéns a eles pelos testes e fala que eles deveriam parar porque tem um táxi bem na porta da escola que tem uma futura aluna da escola para chegar naquele momento. Os garotos então vão para a janela e ficam ali igual uns tarados olhando para ela ali, babando ali, falando o quanto, tentando adivinhar, né, qual o poder dela, até falando que ela é muito bonita, essas coisas assim. Jean Grey então entra na escola e vai falar com o professor Xavier e fala que ele fala que tá muito feliz dela ter recebido a carta que ele mandou para ela sobre a escola. Porém ela fala que ela não entende muito bem o que é essa escola, porque provavelmente na carta não tinha nada falando o que era a escola. Falou, ó, vem pra cá. E ela mesmo falou que ela poderia só contar para os pais. O professor Xavier então fala que na verdade ela já sabe o que é aquilo ali, porque ele consegue ler os pensamentos dela. E revela, né, sobre os seus poderes, né, sobre que ele sabe quais são os poderes dela também. E que aquela escola, né, é uma escola de mutantes. O engraçado disso é que os alunos são chamados de X-Men por causa de um poder extra, entendeu? No começo das HQ foi dada essa justificativa meio doida aí. Nesse momento então os garotos, né, trocaram de roupa para conhecer a Jean Grey. E o professor Xavier apresentou cada um deles, falando o nome de cada um. Ó, esse aqui é o Scott Summers, na verdade o Magrão Summers, né? E foi falando o nome de cada um. E ela revela, né, que o nome dela é Jean Grey. Porém, o professor Xavier fala que na verdade ela se chamaria de Garota Marvel dali pra frente. Logicamente, no futuro da Marvel, eles mudariam isso, porém ela foi a primeira pessoa, né, a primeira personagem nos quadrinhos a carregar o nome de Garota Marvel. Hoje os garotos perguntaram qual era o poder dela, né, e ela demonstrou o poder, né, ao puxar uma cadeira que o Scott estava levando para ela. Jean explica então que ela tem o poder da telecinese, ou seja, consegue mover objetos com a mente, e até demonstra novamente ao mover um livro. Logicamente que sabemos que no futuro dos quadrinhos, a Jean Grey ela também tem o poder da telepatia, que inclusive é o maior poder dela, fazendo ela se enquadrar no nível mutante ômega da Marvel. Então ela é muito poderosa.
Fora isso, né, o professor Xavier também explica ali sobre quais são os poderes dele, né? Que ele sofreu um acidente na infância e por isso ele ficou paraplégico, né? Naquela cadeira de roda. Ele explica ali que ele consegue ler a mente das pessoas, essas coisas assim. Ele também explica que ele fundou a escola para ajudar outras pessoas como ele e até revela que ele acredita ser o primeiro mutante por causa da idade dele. Inocente, né? Sabia de nada. Só que enquanto o professor falava ali com os garotos, né? Que tipo, os garotos são baita tarada, tava até competindo para quem ia ficar com ela. Tipo, começaram a babar ali, entre aspas, ali em cima dela. Acabou que o Fera começa a dar uma acariciada ali, tipo um troço bem bizarro em cima da Jean Grey, né? E ela usa os seus poderes, ele joga ele pra cima e depois solta ele. E cara, isso me irritou muito vendo essas HQ, porque eu tava lendo ali. E os caras são muito babaca, cara. Os caras são muito ridículos, como eles ficavam, sabe, muito tarada, muito ridículo, chegava a estar me dando nervoso de ver isso daí. Depois, né, da Jean soltar o Fera ali, jogar ele no chão, ela perguntou pro professor quais eram as missões, porque ele tinha falado que os X-Men realizavam missões. Então o Charles explica, né, que o objetivo dos mutantes é achar outros mutantes e até impedir os mutantes que se acham superiores aos humanos comuns, impedir aqueles mutantes que são do mal. E é nesse momento que aparece o Magneto. Eric Lehnsherr é um mutante capaz de controlar o magnetismo, porém nessa HQ não é revelado o nome dele, né? E sim que ele é somente um dos mutantes que se acham superiores à raça humana comum. E o que deseja dominá-lo, né? Ele se acha superiores. Os mutantes são superiores, como a gente já conhece a história do Magneto. Magneto então revela que o seu primeiro passo para conquistar os humanos é fazendo uma demonstração do seu poder, para que com isso, né, todos os humanos, que ele chama de Homo sapiens, né, eles são Homo superior, eles respeitariam ele. A sua demonstração de poder, então, é destruir foguetes, tipo, olha isso. Então a NASA, esse lugar que lança foguete, lançava os foguetes e ele controlava com seus poderes para fazer eles caírem. E com isso os soldados não sabiam o que estava acontecendo, tipo, por que a gente está lançando vários foguetes, toda hora ele cai se a gente está com as coisas certinhas que ele iria funcionar. Então eles percebem que tem alguém sabotando, só que eles não sabem o que é, né? E tipo, não foram só um lançamento, foram 6, cara, então, nossa. Só que dessa vez, Magneto decide ser mais ousado e controla também as armas e o tanque de guerra dessa base de armamento. E ele invade lá. Magneto então começa a dar aviso, né, falando que era melhor eles se renderem, tipo, entregar aquela base. Porém, logicamente, eles não fazem isso, então Magneto começa a ativar vários mísseis para explodir dentro de alguns navios lá. Magneto então vai até essa base, né, e entra e usa o seu campo de magnetismo para que ninguém conseguisse chegar nem perto dele. E eu achei isso muito sinistro, porque tipo, é totalmente diferente do que a gente viu nos filmes ou até em outros quadrinhos, porque ele está muito mais poderoso. Tipo, a gente sabe que ele consegue controlar as coisas de metal, logicamente, só que tipo, ele consegue controlar o próprio magnetismo do planeta, ao ponto de que você não consegue nem passar por ele, tipo, nem chegar perto dele. É como se tivesse uma barreira, sabe, que você não consegue nem passar dali, é muito sinistro. Depois disso, né, então troca por uma cena onde mostra que a Jean Grey tá lá experimentando a roupa de X-Men, vendo se ficou legal no corpo dela, só que novamente os tarados vão lá e ficam olhando pra ela, tipo, coitadinha da menina, a menina até fica revoltada com isso e fala que não tem privacidade nenhuma, né? Eles até inventaram uma desculpa ali, falaram que tava só passando pelo corredor, porém nesse momento todos eles recebem um chamado mental do professor Xavier, falando que todos tinham que ir imediatamente para a sala do professor Xavier, porque era urgente. Eles rapidamente chegam lá, né, e o professor Xavier fala que ouviu na rádio que uma base do exército estava sendo atacada, igual que isso aí passaria na rádio, né? Tudo bem, vamos fingir que acontece isso. E pensa que provavelmente poderia ser um mutante atacando essa base. Com isso ele manda os seus X-Men irem até lá e eles correm para se trocar. Anjo então revela que ele tem as suas asas presas nas costas para não ficar aparecendo o tempo todo, né? Ainda mais quando ele usa a roupa comum. Porém ele também revela que isso incomoda muito ele. E depois, né, eles vão para o jato lá atrás do Magneto. O engraçado, né, que o jato é controlado mentalmente pelo professor Xavier. Tipo, ele ainda tá lá na escola e tá controlando o jato. Mas até que é legalzinho isso aí também. Porém o mais engraçado nem chegou. Calma aí que eu vou te contar uma coisa que é ridícula nessa HQ. Os X-Men então chegam lá na base lá e vem a destruição que os soldados sofreram por causa do Magneto. Eles foram completamente vencidos, não tem nem como vencer o Magneto, né? Porém tem a ideia de falar com o general, esse Ciclope tem a ideia de falar com o general lá e pedir permissão para lutar contra o Magneto.
E ele pediu que, tipo, ó, fica aí 15 minutos sem fazer nada e deixa que a gente vai resolver. E o engraçado dessa cena, cara, chega a ser ridículo, é que o general fala simplesmente, tipo, ele falou praticamente isso aqui mesmo. Ok, já que não temos nada a perder mesmo, pode ir lá. Tipo, cara, você acha mesmo que o general do exército norte-americano vê um monte de gente fantasiado querendo lutar dentro de uma base dos Estados Unidos, uma base cheia de armamento pesado, cheio de mísseis, coisa, sabe, do país sinistrão mesmo, eles iam deixar isso, mas vamos ignorar porque senão a gente vai ficar aqui perdendo nosso tempo. Os X-Men então vão até o Magneto, né, porém praticamente atropelando o soldado ali, passando por cima de todo mundo, podia nem pedir uma licença ali. Ciclope então finalmente chega até esse campo magnético do Magneto, pois ele é tão forte que nem o seu raio consegue passar por esse campo magnético, é muito sinistro. Porém, ele então aumenta o grau do seu laser, né? E consegue finalmente derrubar esse escudo magnético. Magneto então percebe que ele estava sendo atacado e usa os mísseis teleguiados da base contra os próprios X-Men. E o Anjo, né, como ele estava mais perto, ele se tornou o primeiro alvo e começa a ter que fugir voando ali desses mísseis. Porém, teve a ajuda também do Homem de Gelo, né, que começa a atacar várias bolas de gelo e impedir dos mísseis explodir, porque meio que o míssil congelou. Porém, ainda sobrou um míssil que estava atrás do Anjo, e o Fera foi pegar ele usando seus pés. Então a Jean Grey pega esse míssil que estava com o Fera e lança ele no mar. Magneto então reconhece que de fato, né, essa equipe é muito poderosa, ó, vocês são os bravos mesmo, porém não poderia subestimá-lo da próxima vez. Só que acaba que o Anjo, né, vai até atacar o Magneto e usa as coisas pesadas, né, o Magneto usa as coisas pesadas para prender ele. Ciclope então usa o seu laser e começa a libertar o seu amigo ali, porém Magneto pega o combustível de foguete e simplesmente coloca fogo nele e faz uma baita de uma explosão enorme ali dentro da base dos Estados Unidos. Felizmente, no Homem de Gelo, ele fez um escudo ali rapidamente e o Ciclope foi inteligente, fez um buraco no chão onde todo mundo entrou e conseguiram se salvar. Com isso, os X-Men, né, finalmente conseguem pegar, entre aspas, o Magneto, até que Magneto novamente usa o seu campo de força para fazer eles ficarem parados, não conseguirem se mexer novamente, e com isso ele consegue fugir. O general então parabeniza, né, o X-Men, falando, ó, vocês serão lembrados como heróis, salvaram nosso país, nossa base, parabéns para vocês. E por fim, o próprio Professor Xavier parabeniza o pessoal mentalmente. E assim termina, Magneto conseguiu fugir e os X-Men como heróis. E essa foi a primeira edição dos X-Men, que um final bem legal, né, com o Magneto aparentemente sendo derrotado. Porém, se você assistiu esse vídeo até aqui e você gostou dessa análise, se inscreve até aqui, porque aqui eu vou estar trazendo muito vídeo sobre os quadrinhos. Eu estou lendo muito quadrinho para trazer essas informações para você corretas dos quadrinhos. Então, se você gosta de conteúdo assim, se inscreve aqui, mande para um amigo seu e me ajuda a chegar nos 1000 inscritos, tá bom? Valeu!